16 de janeiro. Você tem prestado atenção a si mesmo ultimamente? Tem cuidado de ti mesmo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Você está constantemente servindo a outros sem dar a si mesmo o tempo necessário de descanso e refrigério? Ou você se lembra de que também tem necessidades espirituais? Quando Paulo escreveu 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Timóteo era um jovem pastor trabalhando incansavelmente para ver seu ministério ter êxito. Timóteo estava servindo como pastor da gigantesca igreja de Éfeso, a maior igreja do mundo na época. Nesse processo, ele estava aprendendo a lidar com todos os problemas que acompanham o serviço de um pastor principal de uma grande igreja. Timóteo estava descobrindo que cuidar de uma grande igreja era uma tarefa exaustiva. Ele estava dando cada gota de si mesmo para servir às necessidades daquela igreja e para garantir que ela fosse bem cuidada. Na verdade, ele estava tão ocupado cuidando de tudo e de todos que estava se esquecendo de cuidar de si mesmo. Já aconteceu de você estar correndo para todo lado e cuidando de todos, menos de si mesmo? Já ficou tão ocupado ajudando os outros que se esqueceu do próprio tempo vital com Deus? Seja sincero. Você já fez isso tão regularmente que começou a se sentir sugado e soube que era porque não estava cuidando das próprias necessidades espirituais? Foi por isso que Paulo advertiu Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. A frase tem cuidado vem da palavra grega epetio, que é composta pelas palavras epi e etio. A palavra epi significa em, e a palavra etio significa ter ou segurar. Quando essas duas palavras são unidas em uma, a palavra resultante significa segurar alguma coisa com muita força. Em outras palavras, epetio descreve o ato de segurar com força extrema. É muito fácil distrair-se com outras coisas que clamam pela sua atenção. Entretanto, se o seu relacionamento com Deus sofre porque você está tentando ajudar todos os demais, será apenas questão de tempo até você se exaurir, perder sua energia e sua paixão e não ter nada mais a oferecer. Era exatamente isso que estava acontecendo com Timóteo. Se ele quisesse continuar servindo como um ministro eficaz aos outros, ele tinha que reservar algum tempo em particular para desenvolver o próprio relacionamento com Deus. As palavras de Paulo a Timóteo poderiam ser traduzidas deste modo: cuide de si mesmo. Faça da sua vida espiritual uma prioridade. Não fique tão ocupado a ponto de esquecer que você também tem necessidades espirituais. É bom servir ao Senhor e estar disposto a trabalhar. Você deve ser fiel em tudo que Ele o chamou para fazer. Mas nunca deve ficar tão ocupado a ponto de esquecer as próprias necessidades espirituais e, assim, acabar esgotando todo o seu poder espiritual. Considere as palavras de Paulo em seu coração. Nunca se esqueça de ter cuidado de si mesmo. Se você quer servir a Deus e fazer sua vontade nos anos vindouros, é essencial que faça da própria vida espiritual a prioridade máxima. Afinal, você pode dar apenas o que tem dentro de você. Se ficar esgotado, porque nunca passa tempo com o Senhor, não demorará muito até que você não tenha mais nada para dar a alguém. Assim, se deseja continuar a ser eficaz para o reino de Deus, é imperativo que você não se esqueça da própria necessidade espiritual de crescer e de ser renovado pela palavra. Parafraseando as palavras de Paulo,
Não fique tão ocupado a ponto de esquecer que você também tem necessidades espirituais. Minha oração para hoje. Senhor, ajuda-me a lembrar de não negligenciar minha vida espiritual. Meu tempo contigo é vital. Se eu quiser permanecer espiritualmente renovado e revestido de poder para servir a outros. Quando a vida ficar tão atarefada a ponto de eu pensar que não tenho tempo para passar contigo, ajuda-me a redirecionar o foco e a reorganizar a vida para que meu relacionamento contigo permaneça como minha maior prioridade. E depois de eu ter sido renovado pela tua palavra e pela tua presença, ajuda-me então a ministrar a plenitude do teu espírito e o teu amor aos que me cercam. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Proclamo com ousadia pela fé que minha vida espiritual é minha prioridade número 1. Presto atenção à minha caminhada com Deus e faço tudo o que posso para garantir que minha vida espiritual esteja viva, crescendo e constantemente em busca do Senhor. Sou sensível ao Espírito de Deus. Estou sintonizado com Sua palavra. O resultado de colocar minha vida espiritual em primeiro lugar é que sou cheio de poder e de amor suficientes para servir adequadamente às necessidades dos que me cercam. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Quanto tempo você passa a sós com Deus todos os dias? 2. Você tem ficado tão ocupado servindo ao Senhor que tem negligenciado a própria caminhada com Ele? Nesse caso, anote quaisquer problemas que você esteja enfrentando em diferentes áreas da sua vida por causa dessa negligência. 3. Que passos você precisa dar para reverter esta situação e redirecionar o foco para seu relacionamento com Jesus?